Que o amor de Deus, a salvação de Jesus e os dons do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Se eu dissesse para vocês que vocês podem evitar a morte de 20 milhões de pessoas, o que vocês fariam? Vocês fariam alguma coisa? Sim? Mateus vai dizer para a gente que haveria fome, que haveria rumores de guerras, até que Jesus voltasse. Na guerra da Ucrânia, já morreram mais de 300 mil pessoas. Pais de família, crianças, jovens, idosos. Será que a gente podia evitar isso também? Se nós começarmos a pregar o Evangelho, nós adiantamos a vinda de Jesus. Se nós pararmos para pensar que nós já estamos em 2023, e se nós só pegarmos a ideia do calendário que nós temos que Jesus nasceu no ano 0, nós estamos aproximadamente há 10 anos de completarmos 2000 anos da missão que Jesus nos deu. Já se passaram 2000 anos. Existem ainda 4,6 bilhões de pessoas no mundo que não conhecem Jesus. Destes, 360 mil neste exato momento não podem estar num ambiente como nós estamos aqui agora. Eles não têm liberdade para cultuar Jesus. Eles não têm, vocês acabaram de ver nesse vídeo. 360 milhões de pessoas, desculpe. É muita gente. É 1,5 Brasil de pessoas no mundo que são perseguidos por amarem a Jesus. São perseguidos se lerem a Bíblia em público. São presos. Os muçulmanos têm feito um trabalho incrível do ponto de vista de evangelização. Eles já não estão mais no Oriente Médio, eles estão dominando todo o norte da África. Todo o norte da África. E eles estão praticamente expulsando os cristãos daquela região. Muitos e muitos e muitos cristãos. Mas há pessoas que ainda assim, ao lerem o Alcorão, eles encontraram Isa. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar de Isa? Isa é Jesus. Está lá no Alcorão. O Alcorão, ele traz várias histórias bíblicas muito semelhantes às que nós temos. Por exemplo, lá no caso de Abraão, tem Sara, tem Agar, tem Isaac, tem Ismael, tem Abraão, só que eles invertem a lógica. Ali o filho preferido e tudo mais é Agar e Ismael. Eles fazem essa inversão. E um dia, um homem estava lendo o Alcorão, e o Alcorão ele fala sobre Isa, ele fala sobre Jesus, ele fala que Jesus foi um profeta, ele fala também que Jesus morreu, ele só não fala que Jesus ressuscitou, ele fala que Deus levou esse profeta para os céus. Só que em um dos textos ele fala assim que Isa será exaltado. E esse homem leu esse texto, e o que eles fazem? Eles vão perguntar na mesquita. Ele imediatamente foi até a mesquita e foi perguntar, que história é essa? Como que Isa vai ser exaltado? Como é que não é Maomé que vai ser exaltado? Como é que não é nosso pai Abraão que vai ser exaltado? Naquele mesmo momento, 2 homens seguram ele. Vem um outro com um pedaço de pau e acerta a cabeça dele. Aquele homem acorda preso, machucado. E só por perguntar disso que eu estou falando para vocês, ele foi expulso do seu país. Ele morava no país mais pobre do Oriente Médio. Ele era um professor universitário, ele tinha sua família, ele tinha tudo. Ele recebeu uma sentença de 300 chibatadas.
Mas a lei daquele país diz que ele não poderia receber todas de uma vez, porque senão ele morreria. Ele leva 50. Ele tem que se curar daquelas 50 para levar as outras 50, e nisso ele leva 18 meses apanhando, por causa de uma pergunta. Quem era esse tal de Issa que ia ser exaltado? Aquele homem sai desse país, ele verdadeiramente conhece a Jesus. Ele aceita Jesus como seu Salvador. Sabe o que ele faz? Ele começa a pregar Jesus. Ele é preso de novo. Agora ele está no país mais rico do Oriente Médio. Nesse país, ele constitui uma nova família. Nesse país, ele tem novos filhos, ele tem uma nova mulher. E o filho mais novo dele, até hoje, não sabe que ele é cristão. Sabem por quê? Porque se esse menino falar que o pai é cristão, todos morrem. E esse homem recebeu um grupo de pastores para contar o seu testemunho. E quando ele estava contando o seu testemunho, um dos pastores pergunta: se Deus chegasse diante de você e falasse assim, peça o que você quiser, o que você pediria? Aquele homem responde sem pensar: eu não pediria nada, porque eu tenho Jesus e eu tenho tudo. Aqueles pastores vão às lágrimas. E um outro ainda pergunta: mas e se você tivesse a oportunidade de ler a Bíblia, se você tivesse a oportunidade de participar com pessoas, celebrando e louvando a Deus publicamente, como seria esse lugar? O que isso seria para você? Aquele homem ex-muçulmano, ele responde: esse lugar seria o céu. Esse lugar seria o céu na terra. Essa é a situação de muitos dos nossos irmãos espalhados pelo mundo. Muitos dos nossos irmãos. Eu tive a oportunidade, algumas semanas atrás, de conversar com um missionário em Israel. Eu não posso dizer o nome dele. Não posso falar nada sobre ele. Posso apenas dizer algumas coisas para vocês. Eu não podia chamar ele de missionário pelo WhatsApp, para vocês terem uma ideia. Tamanha a perseguição. Depois da ascensão ao poder do Benjamin Netanyahu, que é um presidente de ultradireita lá de Israel, eles reforçaram toda a perseguição contra os cristãos. Existem no governo lá, para vocês terem uma ideia, 5 organizações anti-missionários. Essas organizações têm dinheiro do governo para combater missionários. Em Israel, é proibido pregar para crianças e adolescentes. Você não pode pregar para uma pessoa abaixo de 18 anos, fazer o que eles chamam de proselitismo. Não pode fazer isso. Lá em Israel, existe 0,02% de cristãos. Aí a gente estava conversando, e aí eu perguntei para ele, mas poxa, eles têm, eles chamam de Taná, que é todo o Velho Testamento, eles têm toda a Taná, eles têm a Torá, eles têm a lei, eles têm tudo aquilo. Como que eles não enxergam Jesus? Aí ele me disse, ele falou: Ariel, você tem a Torá, que é a lei dos judeus, você tem os 5 primeiros livros da Bíblia. Só que da Torá, eles têm o Talmud. O Talmud é um grupo de comentários. E desse grupo de comentários, sobre a Torá, sobre a lei, eles têm a Mishnah, eles têm o Midrash. E aí o que acontece? Nesses outros livros, nesses outros textos, eles têm comentários de como se deve guardar a lei. Ou seja, um judeu, ele nunca lê a Torá. Ele só lê o comentário do comentário sobre a Torá. E ele contou para mim que às vezes ele pegava a Bíblia, ele pega o Velho Testamento, ele mostra para uma pessoa: olha aqui o que o profeta falou. E aí as pessoas falam: não, isso é na tua Bíblia, isso é no teu Novo Testamento. Eles não conhecem o profeta Isaías. Eles não conhecem Isaías 53, porque eles não leem. Eles só leem um comentário do comentário para guardarem as leis.
Essa é a situação dos nossos irmãos cristãos lá em Israel. Lá, eles têm aproximadamente 300 PGs que funcionam nas casas por todo o país. Uma das cidades que mais tem cristãos lá é Nazaré, para vocês terem uma ideia. Cristãos convertidos que eram muçulmanos. Tudo isso está acontecendo neste momento. Nesse exato momento que nós estamos aqui bem tranquilos, nós estamos ouvindo, nós estamos conversando, nós estamos tendo essa liberdade. Vocês imaginem se eu abro aqui a minha Bíblia, rasgo uma página. Todo mundo aqui ia ficar escandalizado. Imagina, o cara foi lá na frente da igreja e rasgou uma página. Os nossos irmãos na China, os pastores, os missionários, quando eles vão presos, rasgar a Bíblia é uma das primeiras coisas que eles fazem. Porque é a única forma deles terem a Bíblia na cadeia. E aí eles vão passando as folhinhas uns para os outros, para que eles possam pregar o Evangelho presos. É assim. Talvez você esteja pensando, puxa, quanta coisa longe, quanta coisa distante, né? Mas aqui no Brasil nós temos 800 mil ciganos. Não sei se você sabe, mas os ciganos, eles têm uma língua própria. E essa língua é só ensinada para quem é cigano. Ou ainda a gente tem 700 mil indígenas no Brasil. Desses 700 mil, 17,5 não falam português. E aí, como é que eles vão receber o Evangelho? Existem traduções, por exemplo, a tribo dos índios Wai-Wai aqui do Brasil, que só 2.900 pessoas falam. Irmãos nossos foram lá e trabalharam para traduzir a Bíblia só para 2.900 indígenas. Só que muitas dessas línguas são extremamente complexas, porque só são línguas faladas. Vou dar um exemplo para vocês, a língua dos Chavantes, mais ali do centro-oeste, Brasil, tem sido a Bíblia mais demorada para se traduzir. Eles estão num projeto há mais de 50 anos para traduzir a Bíblia para os índios Chavantes. 50 anos. Para que um povo seja alcançado. Para que um povo conheça Jesus Cristo. Existem pelo menos 7 mil povos no mundo, nações no mundo, onde tem menos de 2% de cristãos. E desses 3.500, a gente não tem registro de nenhum cristão. Será que a gente está fazendo nosso trabalho? Será? Será que a gente está cumprindo a nossa missão? Nós lemos aqui Mateus 28, versículo 19. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós acabamos de passar por um momento onde nós estudamos Coríntios, nós ficamos todos felizes quando nós vimos os dons, quando nós chegamos no dom do amor. Só que aí vem Atos 1,8 e dá um tapa na nossa cara. Mas vocês vão receber poder para quê? Para que a gente vai receber o poder do Espírito Santo? Para testemunhar. Você quer receber poder? Abre a tua boca. Testemunhe. Tanto em Jerusalém, que é aqui, Judeia, que é o estado, e Samaria, os lugares próximos, e até os confins da terra. É isso que nós precisamos fazer. Puxa, tudo isso é distante, tudo isso é longe de mim? Será? A gente precisa pensar que quando a gente chegar diante de Deus, Ele vai pedir o que a gente fez, a gente vai trocar uma ideia. E eu sempre penso, eu sempre falo essa frase. Se eu chegar diante de Deus e falar, Deus, eu fiz uma faculdade, tive uma filha, casei, comprei um carro, uma casa. Ele vai olhar para mim e falar, tá, e daí? Ah, não, mas eu dei uma cesta básica. Ele vai falar, tá, mas o Espírito fazia mais do que você.
Ah, mas eu cantava lá. Ah, mas os muçulmanos cantavam o tempo inteiro para lá. E aí? A gente precisa mudar a nossa mente. Todos nós, eu me incluo nisso. A gente não pode passar um dia sem falar de Jesus. Desses 4,6 bilhões de pessoas que eu falei para vocês que não conhecem Jesus, se agora o Espírito Santo tocar a gente e a gente começar um culto aqui, e para cada pessoa que existe no mundo nós levarmos 1 segundo fazendo uma oração, nós vamos levar quase 150 anos para orar por cada habitante dessa terra que não conhece Jesus. Então todos os cristãos, mas absolutamente todos os cristãos, precisam se conscientizar de que tem gente que não conhece Jesus, porque tem gente que está sofrendo, porque tem gente que precisa conhecer o Evangelho, para que novas guerras não aconteçam, para que novas pandemias não venham a chegar até a gente. Você precisa entender que o teu trabalho, que a tua profissão, que o teu condomínio, que a vizinhança que você tem, que o teu grupo do WhatsApp, tem gente que não conhece Jesus. Tem gente que não conhece as historinhas da Bíblia que você conhece. Como você conhece? A gente precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos nos conscientizar em relação a isso. Quer ver um exemplo? No Brasil, 5% da população tem algum problema auditivo. 5%. Vocês imaginam se 5% da população se converte? Ia ter espaço aqui nessa igreja? Nas nossas igrejas, para caber esses 5% de gente que não conhece o Evangelho. 5%. Mas agora a gente precisa pensar, poxa, por que a gente não tem Libras aqui? No nosso meio tem pessoas que falam outras línguas, por que a gente não traduz as nossas mensagens, as nossas atividades para outras línguas também? Por quê? Por que a gente não faz cortes dos nossos cultos? Por que a gente não faz cortes das nossas mensagens? A gente precisa fazer alguma coisa. Não sei aqui se alguém sabe Libras. Não sei aqui se alguém pode nos ajudar, mas a gente precisa fazer isso. Tem pessoas morrendo sem conhecer Jesus. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Se você pegar relatos do Iraque, por exemplo, alguns anos atrás, eles estavam num culto igual a gente aqui. Depois que Saddam Hussein foi morto, foi capturado, etc., piorou muito a vida dos nossos irmãos cristãos no Iraque. Mas eles estavam um dia, num culto, como nós. No momento que chegou homens encapuzados, com AK-47, simplesmente colocaram essa AK-47 na cabeça do pastor, levaram as mulheres para uma sala, mataram o pastor, mataram o líder, estupraram as mulheres, mataram homens e crianças, e eles gritavam, Allahu Akbar, que significa Allah é maior, enquanto se explodiam dentro de igrejas. Isso está acontecendo neste momento. A gente não pode terceirizar isso. A gente não vai poder chegar diante de Deus e falar que a gente não sabia que tinha gente morrendo. A Ucrânia, antes da guerra, tinha enviado 600 missionários para a Rússia. Todos eles tiveram que voltar. E um pastor me contou que no final do Natal, agora passado, ele foi até lá, foi até a Ucrânia. E ele foi pregar lá para uma igreja. E ele falava sobre a ressurreição de Jesus, ele falava sobre o sacrifício de Jesus, quando de repente o Espírito Santo toca muito forte no coração dele.
E ele diz o seguinte para os ucranianos, falando: perdoem os russos. Você consegue imaginar isso no meio de uma guerra? Teus parentes, familiares, a tua vida está destruída por causa daqueles caras. E aquele pastor disse: perdoem os russos. Aquele pastor ficou morrendo de medo de ser enxotado dali e volta para o Brasil. Algum tempo depois ele recebe uma ligação: pastor, o senhor lembra daquela mensagem que o senhor pregou aqui no final do ano? E, sim, lembro. E o missionário conta para ele, fala: olha, o Espírito Santo me levou às cadeias. E lá nas cadeias, eu já batizei 14 soldados russos que ouviram a palavra de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Para perdoar. Para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo como nós conhecemos. E eu tenho plena convicção. Se as pessoas conhecerem Jesus como eu e você conhecemos, esse mundo não vai ser mais o mesmo. Essas guerras que nós vemos não vão mais acontecer. A fome que nós vemos não vai mais acontecer nesse mundo. Esse mundo vai ser muito diferente, porque nós vamos implantar o reino de Deus aqui na terra. Amém?